A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de sábado, 1º de maio de 2021, tem como título Buscar os dons com zelo. O texto bíblico se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31, que diz assim: Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Nesse versículo, queridos, parece que o apóstolo Paulo está se contradizendo, né? Pois no versículo 11 deste mesmo capítulo, o apóstolo havia aí afirmado que o Espírito opera na igreja, repartindo particularmente a cada um como quer. Novamente no versículo 28, ele declarou que a uns pôs Deus na igreja. Estas duas afirmações indicam que os dons são soberanamente, concedidos segundo a vontade de Deus. No entanto, Paulo diz aos coríntios: procurai com zelo os melhores dons. Aqui estão refletidas as verdades da soberania de Deus e do livre-arbítrio do homem. A expressão procurai com zelo significa estar ardendo em zelo, ser zeloso. A exortação para procurar os melhores dons indica uma diferença entre essas concessões do Espírito Santo. Anteriormente, Paulo havia mostrado que todos os dons espirituais são necessários, mas isso não nega que alguns sejam mais importantes que outros. O erro dos coríntios era que eles exaltavam um dom menor e o colocavam em um lugar de proeminência. O propósito do apóstolo é resgatá-los de um interesse distorcido, relacionado com a capacidade de falar outras línguas, para outros dons mais significativos. Ele fala sobre todos os dons de Deus e insiste para que procurem outros dons maiores. A igreja deve sempre deixar, queridos, que Deus determine quais dons são os mais necessários. Mas também deve sempre procurar ser guiada pelas prioridades divinas. No texto bíblico de hoje, Paulo fala sobre o melhor dom. Nesse ponto, Paulo conduz toda essa questão a uma perspectiva adequada ao apresentar o dom que estava disponível a todos e que era o mais cristão de todos os dons, o dom do amor. Esse dom é chamado de caminho ainda mais excelente, Geralmente os comentaristas estão de acordo em acreditar que o apóstolo Paulo está se referindo ao amor como um dom mais especial que os outros dons, que podem ser expressos com ou sem amor. Esse amor é um dom do Espírito e está disponível a todos. E essa é precisamente a razão pela qual o amor pode ser considerado o mais elevado de todos os dons. Paulo havia chegado ao ponto em que desejava mostrar que existe um caminho mais excelente para edificar a igreja do que praticar os dons apostólicos. Esse é o caminho do amor que ele passa a celebrar, O apóstolo não expressa uma divagação ao passar da discussão dos dons do Espírito à introdução de um hino de amor no capítulo 13. O seu propósito aqui é encorajar os coríntios a buscarem o amor e não apenas os dons espirituais. A razão dessa atitude é que os dons só podem ser vistos sob a perspectiva correta, à luz do amor. Assim, meus amados, estamos finalizando mais uma semana da nossa leitura diária da lição da classe dos adultos, Nesta semana estudamos aí a lição de número 5, que tem como título Dons de Elocução,
A introdução da lição, queridos, destaca que o estudo desta lição concentrar-se-á nos 3 dons classificados como os de elocução, que é a profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Os propósitos desses dons são os de edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizadas na Igreja de forma incorreta. Assim, devemos estudar esses dons com diligência, reverência e temor de Deus, para não ser enganados pelas falsas manifestações. Então eu quero te convidar, meu irmão. Procure uma escola bíblica dominical próximo de sua casa. Venha estudar esta lição 5, queridos, dons de elocução, que eu tenho certeza que será bênção para a sua vida. Se por um acaso não está tendo a escola dominical presencial próximo de sua casa, procure aí no Facebook, no YouTube, tem várias aulas de vários professores sendo compartilhados nas redes sociais, aulas gravadas, também teremos aulas ao vivo, online. Então, queridos, não deixe de estudar a palavra de Deus. Seja edificado por esse estudo, que eu tenho certeza que você irá aprender muito com a palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana a todos.